bom dia, meus queridos, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um conteúdo para vocês. Peço desculpas porque eu não consegui dar aula ainda para vocês essa semana no Zoom. Estou aqui com meu filho, ele está bem doentinho, mas consegui parar aqui um tempinho para poder gravar esse vídeo para vocês já estudarem para o teste, que já é semana que vem. Peço desculpa também pela minha voz está um pouquinho inflamada, mas nada que me impede de gravar esse conteúdo para vocês. E esse conteúdo, gente, é o que nós vimos, né, na última semana. Eu peguei algumas páginas, né, do livro do primeiro bimestre, tinha alguns capítulos pendentes que a gente ainda não tinha conseguido ver. Então a gente vai falar hoje sobre o romantismo, o realismo e o hiperrealismo, né, que são 3 capítulos aí do livro do primeiro bimestre. Coloquei tudo numa apresentação só, porque esses movimentos foram movimentos que se interligaram entre si. Um movimento guiou o outro, né? E seguindo a ordem cronológica, o primeiro a iniciar foi o romantismo. Depois deu continuidade através do realismo, né, a arte, e o mais recente é o hiperrealismo. Vamos entender um pouquinho de cada movimento? No romantismo, o que a gente tem principalmente é a exaltação do nacionalismo e da natureza da pátria. Esqueci de falar, surgiu nas últimas décadas do século XVIII na Europa, tá? Principalmente no governo francês. E o mais importante de tudo no romantismo é a exaltação do nacionalismo, é a questão do amor à pátria, né? Do amor ao país. Esse quadro aqui, de Eugène Delacroix, né? Um francês, ele mostra muito bem isso, essa questão do amor à pátria, do nacionalismo, né? Esse quadro, A Liberdade Guiando o Povo, foi um quadro que foi feito por ele em comemoração à Revolução de Julho, né? Em que na França é comemorada a queda de Carlos X, né? Que ele era, né? Tinha aí a questão da monarquia, né? Ainda no governo francês. E quando houve a queda de Carlos X, houve uma grande comemoração. Então, sempre em julho, né, dia 30 de julho, há essa comemoração anual, né, na França, do governo francês, pela liberdade. E Delacroix, né, aí para poder eternizar nesse movimento, fez essa pintura que inclusive tem a figura da mulher guiando o povo. Por que da figura da mulher? Porque no romantismo há também muita idealização da sociedade, do amor e da mulher como um ser perfeito, da mulher como um ser que transmite, né, uma energia diferente na alma, no amor, no espírito. Então a mulher ela é muito valorizada no movimento do romantismo. Também tem a criação de um herói nacional, né? Sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. Como vocês podem ver aqui, né? Esse casal também é uma pintura. Não consegui encontrar o autor dessa obra, mas tem muito no romantismo, além da questão do nacionalismo, do herói nacional, que é questão épica, né? Quando você tem aí, por exemplo, vários contos na literatura de guerreiros, né, de aventureiros, de pessoas que são heróis nacionais. Isso é muito, muito comum no romantismo. E junto com tudo isso também tem a valorização das emoções pessoais, do amor entre casal, né? Isso é muito comum no romantismo. Também tem o subjetivismo e o egocentrismo. O que são essas duas palavras aqui? O subjetivismo é aquilo que está algo implícito dentro de nós, as nossas experiências, as nossas emoções, né? Então, o artista da época, além dele mostrar tudo isso, dele representar tudo isso que eu falei aqui, ele também vai representar seus sentimentos, suas sensações através da tela, através da pintura, seja através da escultura. Então, no romantismo tem muito das emoções do artista. E o egocentrismo. O que é o egocentrismo? É você ter o teu ego lá em cima, né? Você colocar o ego do artista também
implícito na obra, tá? E a fuga da realidade. Por que a fuga da realidade? Porque nessa época os artistas não se preocupavam em demonstrar a realidade do que se passava, do que se vivia, né? Era algo muito que idealizado, né? Tudo bem que esse quadro aqui, ele foi feito em comemoração, né, à queda de Carlos X e à liberdade da França. Só que em sua maioria dos quadros, né, no movimento romântico, também é muito da questão da fuga da realidade, de você pintar algo que é idealizado, algo que não é real, né? Galera, agora dando continuidade aqui, e o realismo, né? O que ele tem como característica principal? Primeiro tem que dizer que ele surgiu, né, em início, né, em meados do... No início, eu botei início e meados, escrevi errado aqui. Ele surgiu, na verdade, em meado do século XIX na França, tá, gente? Foi um movimento também que veio aí logo depois do romantismo, e ele veio quebrar com todas as características do romantismo, a começar pela objetividade. Vocês se lembram que no quadro anterior eu falei para vocês sobre a subjetividade do artista, sobre as emoções, sobre os sentimentos. Aqui no realismo não tem sentimento, não tem sensações. Aqui o que impera, mais importante, é a objetividade. Eu até cheguei a comentar em sala com vocês, né, no Zoom, sobre o termo pé no chão. Né? O realismo ele é isso. Ele vai colocar o observador, aquele que está vendo a obra, no pé no chão. A realidade é essa. Né? Então aqui você vai ver muito de questões, né? Até mesmo demonstrando questões de desigualdade social, como o trabalho no campo, como o trabalho urbano, como as desigualdades sociais, né? Em que uns têm muito e outros têm quase nada. Então tem muito disso no realismo. Não tem questões nem mitológicas e nem religiosas. Existe uma rejeição a temas metafísicos, né? Diferente do barroco, por exemplo, que a gente também viu, o barroco é o quê? Retrata muitas questões religiosas, né? A gente vê muitas narrativas bíblicas. Ao contrário disso, aqui no realismo, a gente mostra temas da realidade, do cotidiano das pessoas, né? Então, não tem nada de mitologia, não tem nada de religioso no realismo. A representação da realidade crua, as coisas como elas realmente são. Então, no romantismo eu idealizo algo, né? E no realismo eu mostro a realidade, tá? Realidade imediata e não imaginada. Politização. Por que politização? Porque os quadros do realismo, né? As pinturas, as esculturas, elas vão também trazer um caráter de política, né? De mostrar mesmo, né? E questionar fatores sociais de desigualdade. Então, botei aqui embaixo, ó, caráter de denúncia das desigualdades, como é possível ver aqui nos quadros. Vamos para o próximo. Diferenças entre o romantismo e o realismo. Eu falei um pouco, né, mostrando um pouco dos dois quadros, mas vamos botar algo mais concreto nessas diferenças? Eu vou ler aqui, ó. Enquanto o romantismo valoriza a subjetividade, o sentimentalismo e o amor à pátria, o realismo busca apresentar uma visão mais fria e realista do mundo e da sociedade. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses quadros? Por exemplo, vocês acham que naquele período, né, do realismo, toda mulher ela era considerada dessa forma aqui do primeiro quadro? Como uma mulher burguesa, como uma mulher perfeita, como uma mulher bela, que transmite, né, beleza e pureza? Não, nem todas as mulheres eram assim. Então, aqui no realismo, né, a gente tem aqui a representação da mulher trabalhadora, da mulher forte, da mulher guerreira, da mulher que também sofre pela desigualdade social, da mulher que não é perfeita, que também tem seus defeitos. Então, o romantismo, ele é algo idealizado, como eu falei para vocês, algo não real, e o realismo já vai mostrar a realidade nua e crua, tá? Então, aqui até botei aqui o exemplo, né? A figura da mulher no romantismo, considerada como um ser que tinha perfeição física e espiritual.
Era um retrato de pureza, sonhava com seu príncipe encantado, a quem ia dedicar-se exclusivamente de corpo, alma e coração. Já no realismo, as mulheres são bem menos idealizadas e mais condizentes com a realidade, tendo uma personalidade concreta e não meramente uma figura cercada de mistérios e exageros. Porque nós temos nossos defeitos, né? Então isso também faz parte da nossa personalidade. E isso é muito comum também a gente ver no realismo. E o hiperrealismo, galera? Esse é o movimento mais fácil para vocês conseguirem identificar, até pelas próprias características físicas das obras, né? O hiperrealismo ele surgiu no final da década de 60 nos Estados Unidos, é um dos movimentos... Eita, passei sem querer. É um dos movimentos mais recentes, né? Principalmente em Nova York, na Califórnia. É uma corrente artística que reproduz algo como se fosse reflexo fiel da realidade. Então, por exemplo, esse menino aqui agachado, se não tivesse essas pessoas aqui embaixo, tivesse só ele agachado, logo você pensaria que realmente é um menino de verdade, enquanto na verdade é uma obra de arte, né? Se esse senhor aqui deitado, que está sendo também feita a sua própria escultura, se não tivesse essa foto aqui, não tivesse demonstrando, né, a parte aqui da obra, né, essa parte aqui cortada, e nem tivesse aqui alguém lapidando ele, logo vocês iam pensar que realmente é um senhor deitado. Então, o hiperrealismo, ele vai demonstrar isso, né? Até que na pintura também, ó. É o retrato fiel da realidade. O artista busca realmente mostrar algo fiel daquilo que ele vê, né? É muito comum na pintura e na escultura, não é muito comum na literatura como o romantismo. O romantismo tem muito na literatura. E a diferença entre o realismo e o hiperrealismo? Está muito claro, né? A principal diferença entre o realismo e o hiperrealismo envolve a riqueza e o cuidado na reprodução dos detalhes. Então aqui eu me preocupo em mostrar sim a realidade, o cotidiano das pessoas, até a desigualdade, né, social. Eu mostro, mas eu não me preocupo muito com a técnica de expressar o retrato fiel da realidade. Eita, passei sem querer. De expressar o retrato fiel da realidade. Vocês podem ver aqui que foi feito um desenho do Neymar, né? Com todos os detalhes do rosto dele. E você consegue identificar que é o Neymar porque o artista reproduziu o realismo com forma fiel à realidade, né? Então aqui, de forma que o hiperrealismo apresenta características com maior definição que o realismo, sendo maior a sensação de realidade dos elementos retratados. Tá bom? Esse é o último quadro, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a sua curtida, tá? E esse vídeo é importantíssimo aí pro teste de vocês, que é o que vai cair, tá bom? Um beijo, beijo. Tchau, tchau.